Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente mostrar um pouquinho de simulação com o Arcade. Vai ser um circuito bem simples, um retificador de meia onda com carga RL, mas só para vocês verem a diferença que é a simulação com um componente PSPice, com um componente com o modelo PSPice e um componente com o modelo ideal. Tá? Então, a versão que eu tenho aqui é a versão 17 do Arcade, 17.4 é a versão gratuita, tá? Que vocês conseguem uma versão de avaliação, mas uma versão que não expira no Arcade, ele tem só algumas limitações. Muito bem, então como é que a gente vai fazer? Vem novo, vamos começar um novo projeto do zero. Vou chamar aqui de projeto 01. Ali é interessante, deixa eu voltar, cancelar, criar um novo projeto. Aqui tem que estar habilitado, então Enable PSPice Simulation. Tá? Então, deixa eu ver se eu aceito colocar o mesmo nome, projeto 01. Ok, e aqui vamos criar um projeto em branco. Aqui ele fala se tu quer criar algum projeto em algum modelo já existente. Então, ok, vai criar um projeto em branco. Então, ele criou um projeto em branco, essa é a tela que vocês têm do Arcade. Minha ideia é que vamos fazer primeiro uma simulação, ele rodando somente componentes ideais, e depois eu vou colocar componentes com o modelo do PSPice. Tá? Então, nesse primeiro ponto, para nós colocarmos componentes, place PSPice component. Então, aqui estão os componentes ideais dele. Tá? Então, a primeira coisa, vamos colocar uma fonte de tensão, uma fonte de tensão senoidal. Está aqui, essa aqui para sair do modo. Novamente, place PSPice component. Vamos colocar o diodo. Lembre-se que é o retificador meia onda que a gente quer fazer. Então lembre-se que the break é o nome do diodo ideal, com as características ideais. Depois nós temos um indutor, para virar Ctrl R. E, por fim, vamos colocar um resistor. Para ligar esses pontos W, ou simplesmente vem aqui nesse lugar e conecte os pontos. Aqui eu tenho que colocar se eu vou ter algum nível CC na fonte, nesse caso 0. A amplitude 311 para dar nossos 220 RMS, frequência 60 Hz e o AC só se vocês quisessem fazer o AC Sweep. Tá? A gente não vai fazer isso agora. A indutância, vou colocar 100 mili e 100 ohms. Ok? Então, 100 mH e 100 ohms vão ser os nossos os valores que nós vamos utilizar nessa simulação. Ainda precisa nós colocarmos o ground. Vamos colocar o ground aqui e vamos ligar o ground. Muito bem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um perfil de simulação. Então, aqui, New Simulation Profile, ou aqui, New Simulation Profile. Okay? Então, vou criar esse simulador, esse modelo. Tá? Então, aqui, vou colocar projeto 01, mesmo nome. Isso aqui é como se estivesse colocando o reloginho, digamos, no PC, tá? Digamos, nós estamos moldando o que nós queremos ver. Tempo, então, runtime. Se eu quero mostrar um dado a partir de algum tempo, tá? Penso que isso aqui vai ter documentos que vão ficar bem grandes, então talvez isso aqui seja interessante.
e o máximo step. Tá? Eu vou deixar assim só para a gente ver que funciona. Tá? Então, fechou, já podemos simular. Então aqui eu posso rodar um play, run simulation, run. Aqui poderia também rodar. Tá? Então rodando, vamos ver se vai dar algum erro. Não deu erro. Partiu então com uma janela PSPice. Interessante notar, não vai mostrar nada porque nós não colocamos nenhuma das ponteiras. Tá? Diferente do P5, onde tu tem que colocar as ponteiras antes de simular, que não importa, porque ele simula todas as características para todos os componentes e a gente pode ir adicionando as ponteiras depois. Então eu tenho a ponteira que ela se refere sempre ao terra. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui V1 para saber a tensão da fonte, tá? Em relação ao terra, ou a ponteira diferencial entre dois elementos. Tá? Por exemplo, a tensão no diodo, eu preciso desses dois pontos para medir a tensão nesse diodo. Corrente, se eu for colocar a corrente em qualquer lugar, ele vai me negar. Eu tenho que colocar a corrente sempre na entrada ou na saída do componente. Tá? Então, sempre nos seus terminais. Tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, a corrente no resistor. Aqui a corrente vai ser igual a todos os elementos, não vai importar. Também posso pegar potência dissipada, por exemplo, e essa potência tem que ser no meio do componente. Tá? São essas características. E temperatura, temperatura eu nunca tinha visto, então vamos deixar para uma próxima aula. Muito bem, então isso aqui, tudo que eu coloquei aqui nos mostra nesse outro gráfico. Tá? Então a gente vê aqui que a simulação foi até um certo ponto, é muito pouco tempo de simulação para o que a gente está trabalhando. Então vou mudar o profile, vou editar esse profile e vou colocar aí uns 100 micro, 6 ciclos completos da rede. Então rodando agora. Tá? 6 ciclos completos da rede. Tá? Vejam que a forma de onda não está bem senoidal, tá? Porque ele escolheu um passo de simulação. Então é bom nós definirmos um passo de simulação mínimo. Eu vou colocar aqui 1 microsegundo. Então rodando novamente. Então aqui é só até a gente chegar num ponto ideal. Pronto. Chegamos num ponto onde eu queria. Tá? Então, o que nós temos aqui? Em verde, nós temos a tensão de entrada. Em vermelho, a tensão no diodo. Nós temos a corrente no indutor. E a potência dissipada no diodo. Tá? Então, são esses elementos que nem a gente vê em qualquer outro conversor. Eu vou tirar essa potência e vou tirar essa tensão no diodo. Vou só colocar a corrente eu vou multiplicar aí por 100 para ficar mais visível. Aqui ela está em negativo, eu vou tirar esse negativo. Ela pegou como se fosse a saída do indutor e não a entrada do resistor. Então eu vou tirar essa corrente, vou colocar uma outra corrente. Tá? Deixa eu pincelar aqui, deixa eu tirar essa corrente. E agora eu vou multiplicar por 100. Bom, agora a gente consegue ver melhor. Vou colocar só um ciclo da rede para a gente visualizar melhor. Só um ciclo da rede para a gente visualizar melhor. Então aqui nós temos a tensão, nós temos a corrente com essa característica indutiva e a certo modo, depois de 180 graus, é que realmente há o bloqueio do diodo. Tá? Vamos colocar aqui então a tensão novamente do diodo para a gente ver essa característica. Tensão do diodo e potência dissipada no diodo. Tá? Então aqui a gente vê essa tensão no diodo. Olhem bem essa tensão no diodo. Ele está conduzindo, está com tensão zero. Quando ele bloqueia, toda a tensão da rede então vai para ele. Ok? Se nós pegarmos a potência, como é que eu vou ver essa potência? Se eu der 2 cliques aqui, me abre essa tela que eu posso fazer operações. Então eu faço um Ctrl X
e eu vou tentar pegar a média dessa potência. Potência a gente vê como potência média para ver o seu valor a potência ativa. Então eu venho em traço, eu venho aqui em traço, e aí eu quero saber essa perda aqui, vou até o final, e aí o valor médio lá no final. Então, se eu quero saber a tensão, por exemplo, então eu clico na tensão, e aí aqui eu teria a tensão de pico dele, olha lá, tensão de pico 300 e quase 311, certo? Muito bem. Então isso aqui funciona basicamente como qualquer outro simulador, considerando todas essas características ideais dos componentes. Mas o grande barato, a grande questão que a gente usa o PSIM é para realmente usar os modelos PS-Spice. Então, para isso, adicionar componente. Aqui vocês não vão ter essa biblioteca desse jeito. Deixa... Agora vocês vão ver mais ou menos assim, ou seja, só o que tem mostrado na tela. Então, eu posso adicionar bibliotecas. Então, na instalação, ele já te adiciona, já te dá a possibilidade de adicionar várias bibliotecas. Eu vou adicionar todo mundo aqui. Vai ficar uma biblioteca bem vasta. E eu vou querer ver, por exemplo, na biblioteca de diodos. Na biblioteca de diodos, aqui tem um part list, vários diodos de vários fabricantes que eu já posso utilizar. Tá? Eu já selecionei uns aqui, D1N4005. A gente usa normalmente o 4007, mas para fins de comparação, eu vou colocar o 4005. Esse é um diodo de retificação. Aqui eu tenho o datasheet dele. O 4005 ele suporta até 600 volts e 1 ampere de corrente média. Tá? Então, voltando aqui, adicionei ele e agora vou rodar ele. Rodando a simulação, vejam a diferença da tensão em cima do diodo. Olhem o pico que ele chega a quase 1000 volts aí de pico de tensão em cima do diodo. Tá? Aqui a gente consegue ver essa característica aqui, quase que uma ressonância, né? Dessa tensão. Tá? Por quê? Porque entre as características não ideais. Vamos ver também se ele não ultrapassa a corrente média. Então, a corrente média dele é 1 ampere. Vamos ver se não passou essa corrente média. Vou pegar a corrente. De novo, Ctrl X, valor médio, Ctrl V. E lá no final, vou pegar aqui a corrente, lá no final eu tenho essa corrente em 953, tá? 953 miliamperes. Então tá bem no limite, bem no limite. Vou trocar aqui a tensão. Tensão, eu acho que talvez vai ficar melhor. E a corrente no diodo. Então aqui ficou melhor esse verde. Então vejam aqui queda de tensão no diodo e a corrente. Então vou só colocar aqui. Vejam que o diodo começa a conduzir, tá ali mais ou menos ali no 0,7, aqui 0,5, 0,75. Então aqui mais ou menos 0,70. Ele começa a conduzir, conforme vai aumentando a corrente, ele vai aumentando essa queda de tensão. Pensando aí no modelo dele como uma resistência em série. Uma queda de tensão nesse diodo. 1.08. Tá? E depois começa a cair novamente. Muito bem, então olhem só o pico de tensão que ele tem. Tá? Pico de tensão que ele tem. Aqui eu conseguiria ver algumas características dele
máximo, mínimo, cursor peak, mas eu quero a tensão e eu gostaria do valor mínimo. Mínimo. Ó, então aqui o valor mínimo dele é menos 900 volts. Menos 900 volts. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esse diodo. Então, lembre-se da característica desse diodo: 1 ampere e 600 volts de tensão reversa. E eu vou colocar um outro que é o Moore. Qual a característica do Moore? Ele é um diodo super rápido. Tá? Então, esse diodo aqui é um diodo para retificação. E esse diodo aqui é um diodo mais rápido. Tá? Então, isso para vocês verem a diferença. Então, quem que eu vou usar é o Moore 160, 600 volts e 1 ampere também. Então, as mesmas características de tensão e corrente em relação ao 4005. Então, aqui é só digitar Moore 160, tá lá ele, 2 cliques, já vou tirar esse aqui e Ctrl X, Ctrl V para colar em cima e mandar rodar a simulação. Vamos ver a tensão. Vejam que agora olha como caiu o pico. O pico da tensão é menor do que o pico da rede. Tá? Então, por quê? Porque há essa característica de recuperação mais rápido do diodo. Tá? Então, vejam a importância de nós analisarmos que componente nós vamos utilizar no nosso sistema. Tá? Isso faz uma grande diferença. E aqui o modelo PSPICE nos mostra isso. Ok? Vamos só mostrar aqui. Ainda tem aquela ressonância, mas não chega aquele valor de pico absurdo lá de 900 volts. Poderia até ver qual que é esse valor mínimo aqui. Deixa eu botar o cursor. E ver qual que é o valor mínimo que está chegando aqui. Ó, 263 volts. Tá? Então não chega nem aos 311, que é o valor de pico que normalmente esse diodo já teria que suportar, né? Tensão reversa de pico. Ok? Então isso é o básico que vocês têm que saber de simulação com o OrCAD. Até a próxima!